Olhando para aquilo que eu sei nesta pré-época, fiquei um pouquinho assustado que, aliás, já se especulava. Cruzamento de Modric, ainda sobra para exterior da área, o cabeceamento. Atenção. Agora Modric pode dar ao lado do golo, quase perfeita, e um erro pesa do Barrow, este quarto golo, deixa na partida. Bem feito, é normal o Barrow, como tecnicamente um ou outro, essa dificuldade, como se pressiona, não é um erro colossal e tudo fácil depois aparecer na construção de e de muitas ideias. Mais um remate, muito bem, referir que ele não marcava, recordo que esteve uma lesão na coxa, o primeiro gol sem cruzamento ia dar, acabou de entrar, agora gerir todos os que não jogam, cantou para João, tirado do cabeceamento ali, muito espaço do Tchar, agora o cruzamento, Pedro Neto, cruzamento, e que foi terrível, uma invenção no que marca, é agora ao Frederico, a e ruinar ante adversários desta. É mesmo isso, quer dizer, até errar, e convinha mesmo de um homem perante esta. Não, eu já isto e portanto decidiu fazer o. Porque já vestiu qualquer coisa como dois dias. Instrumento, mas o tive e não é muito mais ter uma grande cima de títulos. Hernandes, que tem sido indiscutível, mas poupanças. Agora em falta de jogar ou a tentar, mas em falta e por um valor na ordem de euros ao Chelsea. Estáticas que o treinador italiano coloca. Chelsea é para já um intento da equipa do. Continua a ser muito jovem, lento, mas. João aqui a picar com o primeiro golo, nacional francês, perfeita para 1-0. Chega a baliza adversário por Christophe, o internacional francês, ao minuto 8, resistiu 8 minutos, até por cima no jumento, mas nada da qualidade. Ganha vantagem. Está em posição irregular do Veiga, jogadores de corredor central, jogadores grande bola, 0, não consegue. Difícil. Atenção aqui, a muda primeiro e o quarto para cá. Ricardo da defesa, remate, sai muito, tentativa, pouco utilizado, pago aos clubes. Pedro Neto, no corredor de Malagu, movimento para o e ao fim partida, entre Pedro Neto e o cruzamento é para o compatriota, bizarro no jogo. Ali o 2 contra 1, overlap, exatamente como deve ser a função de um craque. Já estamos a falar destes jogadores, a maioria deles não são longe disso, vão rodando, vão jogar. Aqui tudo bem feito, o Neto e depois, final Augusto vai dar, faz ali 2 contra 1, grande gol do... Um calca início e no grande pormenor. Nos penalti. Com potencial. O Terra parece-me. Agora também para acompanhar. Mas tendem a aproveita a mar dos treinadores. Para cruzar, bola do toque. A segunda parte, quando estiver com os atletas. Malagu. Não estão óbvias entre as duas equipas. Tem perfil despreparado, não é? O jogador tem 40 jogando também. São nível ser um desses jogadores. Jogo. Esteve em mais um lateral esquerdo entre a FA Cup, passa da Liga e ganhar o ressalto em dificuldade ainda. Mas é para somar 18 pontos para o Chelsea. Modric 1 para 1. O Chelsea para a temporada. Neto por dentro de uma linha, outros preferem que os extremos fiquem, por isso não está tão